O que H.P. Lovecraft e sua obra ainda tem a nos dizer 90 anos depois de sua morte, principalmente para quem quer escrever contos e romances de horror e também pesquisar horror? E a resposta é muita coisa. E aí, tudo fantástico com você? Sim, mesmo depois de quase 90 anos da sua morte, a obra de H.P. Lovecraft ainda se mantém influente e a gente pode ver isso pela profusão de edições da obra do escritor norte-americano que, por exemplo, você tem agora disponível no Brasil, né? Desde o começo do século XXI até aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é o dia 2 de setembro de 2022, tem várias edições disponíveis. E não apenas isso, H.P. Lovecraft ultrapassou a esfera literária, justamente sinalizando como o horror é um gênero do fantástico essencialmente transmediático, e hoje a obra dele se faz presente em quadrinhos, em games, então, em RPG e por aí vai, né? Assim como também séries de TV e algumas experiências no cinema. A questão é, por que isso? Por que esse escritor se mantém relevante? Da mesma forma que a gente vê uma profusão de obras, né, que abraçam o espírito Lovecraftiano, que se dizem Lovecraftianos, também a gente acaba vendo muita mesmice, muito clichê reutilizado, que eu já falei aqui no Fantastic Cursos em vídeos anteriores, nos vídeos da playlist Weird e New Weird, de que, por exemplo, não é só ter tentáculo que faz uma obra ser Lovecraftiana, não é simplesmente botar um monstro interdimensional que a obra vai ser Lovecraftiana. Não, isso depende muito de manejo, de tudo mais. E justamente você saber como manejar isso, não apenas para você escrever contos e romances, mas também fazer pesquisas acadêmicas, né? Um TCC, um mestrado, um doutorado sobre a obra do escritor norte-americano, você precisa não apenas ficar ciente dessas convenções, né, dos clichês que vêm aparecendo e principalmente como evitar cair nessas armadilhas. Porque a questão é que, com muito material disponível hoje de Lovecraft, né, em blogs, e sites, podcasts e tudo mais, também aumenta o risco de você acabar cruzando com conteúdos que não necessariamente conheçam o processo de criação de Lovecraft, conheçam as circunstâncias da criação de suas obras, não conhecem as influências que levaram Lovecraft a se apoiar nos tentáculos de gigantes que vieram antes dele. A primeira pergunta, por que Lovecraft ainda se mantém relevante? É simplesmente por causa dos monstros? Mas monstros sempre a gente teve, desde que ele escreveu a parte de suas obras, né? Desde o começo, desde 1917 até 1936 e tudo mais, né? As várias publicações. Mas por que especificamente no século XXI o escritor se mantém tão relevante? Se sai muita obra, é porque tem público. E se tem público, é porque o público está alinhado com algum aspecto que Lovecraft escreve, né? Isso passa muito por circunstâncias específicas do século XXI. E aí já vai uma questão, esse é um tema de pesquisa, isso é um tema para escrever os medos que nutriram a imaginação de Lovecraft, a imaginação de Lovecraft que foi moldada, né? Principalmente pelas circunstâncias, o contexto de época das primeiras décadas do século XX. Não são as mesmas do século XXI, e em parte são. Então, como é que se dá o equilíbrio entre medos atemporais individuais e sociais, e também medos específicos atemporais e sociais do contexto que a gente está aqui no século XXI. Então, essa questão, saber esse conhecimento é fundamental para você escrever um conto ou um romance de horror cósmico que se diferencie de várias coisas que a gente está vendo por aí, né, que dá aquela impressão, pô, isso aqui é Lovecraft, em essência, a pessoa lê Lovecraft e copiou, né? E também de você promover pesquisas relevantes que vão acrescentar ao volume crítico de estudos Lovecraftianos que cada vez mais vem ganhando espaço nas universidades, né? Então, saber esse processo, saber como era a mente de Lovecraft, o processo criativo dele, as circunstâncias onde ele surgiu, as circunstâncias em que ele se baseou e como que ele emprega isso na tessitura narrativa dos seus contos e novelas, é fundamental para a gente poder fazer com que esse escritor permaneça relevante e continue a ter algo a nos dizer no século XXI, tá? E é justamente nessa circunstância que eu quero convidar você a participar da Masterclass chamada de
Lovecraft autopsiado. Que diabo que é isso? Lovecraft autopsiado, atendendo a uma demanda dos inscritos e inscritas do Fantástico Cursos, é uma masterclass, uma aula ao vivo que eu vou dar no dia 17 de setembro. Sim, é no sábado, 17 de setembro, para explicar os detalhes sobre o processo criativo de Lovecraft. E é uma aula voltada para quem quer escrever e para quem quer pesquisar a obra de Lovecraft, tá? Para isso, inclusive, eu vou passar por diversas obras, diversas que eu já fiz vídeo no canal falando das bibliografias literária e crítica do escritor. Vou trazer aqui, por exemplo, contos e ensaios, né? Inclusive tem ensaio meu aqui sobre o tentáculo na estética weird, né? Do H.P. Lovecraft, no Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico. Vou falar também de outras obras que vão falando do escritor norte-americano, né? Seguindo aqui uma ordem mais ou menos. Obviamente passar pelo horror sobrenatural em literatura, essa edição aqui da Iluminuras, ok? Vou tratar também dessa parte crítica, biografia crítica de Lovecraft, para você ir além. Não é apenas pegar convenções e sair escrevendo e tal. Não, você vai entender o processo, o porquê daquilo é importante, de onde Lovecraft se apoiou, né? Por exemplo, tratar aqui como a obra do horror cósmico de H.P. Lovecraft, de teoria e prática do Daniel E. Dutra, publicado pela Clock Tower. Outra obra que eu vou tratar também nessa masterclass no dia 17 de setembro, no dia 17, que é um sábado, né? Justamente para as pessoas terem mais tempo para poder participar dela, né? Vou passar pelo Caio Bezarias, outro grande pesquisador no mitologia Lovecraftiana, A Totalidade pelo Horror, né? Publicado aqui nessa obra do selo Clepsidra. Vou tratar também daqui como é que Lovecraft escrevia, né? Então, qual é o processo exatamente dele? Então, aqui o Fantástico do Felipe Furtado, inclusive eu fiz a apresentação do autor aqui para essa obra, Felipe Furtado, com o Fantástico Procedimentos de Construção Narrativa H.P. Lovecraft, ok? E também vou passar pelo ensaio, fundamental ensaio do Michel Houellebecq, né, o pensador francês, do H.P. Lovecraft, Contra o Mundo e Contra a Vida, que foi publicado pela editora Nova Fronteira. Também vou falar aqui, ali da Natália Sogontes Coutos, é a obra dela aqui, tá? Que inclusive está sendo relançada agora, Natália Sogontes Coutos, Relance Vertiginoso Desconhecido, onde ela aborda a desolação da ciência Lovecraft. Tudo isso vai estar nessa masterclass que eu vou dar no dia 17 de setembro de 2022. Também passar essa obra recente do Duda Falcão, resultado aqui da tese dele, do lugar Lovecraft na cultura de hoje, né? Representações culturais e pedagogia dos monstros no universo Lovecraft, publicado pela Diário Macabro, e também pelo Gótico e seus monstros, a literatura e o cinema de horror, do Emílio Soares Ribeiro, que é aqui publicado pela Cartola. Além também dos meus ensaios, artigos e capítulos sobre o escritor norte-americano. Então, como é que isso vai acontecer exatamente, essa masterclass, que vai ser um dia só, né? Vai do Lovecraft autopsiado, para você que escreve, para você que pesquisa. Vai acontecer no sábado e, como eu falei, né, até mesmo para poder tornar essa questão, tornar esse acesso mais acessível, você que do Fantástico Cursos, que acompanha o Fantástico Cursos e que está assistindo a esse vídeo no dia de hoje que eu estou falando, dia 2 de setembro de 2022, e até o domingo, dia 4, às 23h59, você vai ter um desconto especial de 10% de desconto sobre o valor dessa Masterclass. Esse é um valor acessível e também que respeita também o tempo de leitura, né? Que respeita as pesquisas, são 20 anos de pesquisa relacionados ao Fantástico, que você vê aqui nos 600 vídeos do canal Fantástico Cursos. Se você está vendo esse vídeo depois desse período, né, muito tempo depois, ano que vem e tudo mais, confere na descrição do vídeo, porque esse curso ele vai estar disponível depois para você, mas ele vai estar disponível como módulo bônus dentro do curso Histórias Fantásticas Como Escrever, no caso a versão completa, e também dentro do curso o Como Criar Histórias que Vendem, versão premium. Até o domingo, dia 23h59, você tem 10% de desconto. Depois disso, a partir da segunda-feira, dia 5, e até o dia 15, a Masterclass vai passar a valer R$ 97. Como é que você faz? Você vai enviar um Pix
para a chave Pix do fantasticursos@gmail.com. Depois disso, você vai enviar o comprovante do pagamento do Pix para o próprio e-mail fantasticursos@gmail.com. E aí depois eu vou te colocar num grupo específico, um grupo de WhatsApp, onde lá dentro eu vou te dar mais instruções sobre como é que vai rolar essa Masterclass no dia 17 de setembro de 2022, beleza? Você pode ter acesso ao conteúdo gravado, assim como as pessoas que vão participar da Masterclass. O replay para elas vai estar disponível como módulo bônus de quem está dentro do Stories Fantásticos Como Escrever e quem está dentro do Como Criar Histórias que Vendem em versão Premium. Então, se você já é aluno desses dois cursos do Fantastic Cursos, relax, você não precisa fazer nada, não precisa adquirir nada, não precisa adquirir essa Masterclass, porque vai estar mais um módulo bônus, dentre tantos outros, que eu coloco para você dentro do Como Criar Histórias que Vendem Premium, ok? E ele vai estar como bônus do Stories Fantásticas Como Escrever, beleza? Para os meus orientandos e orientandas de mestrado e doutorado, também, vocês não precisam fazer nada, não precisa adquirir isso, porque eu vou dar acesso gratuito para vocês, ok? Com parte do processo de orientação minha das pesquisas de vocês. Fica o convite para você garantir já o seu acesso, garantir o seu lugar, mesmo porque tem vagas limitadas dentro dos limites do ambiente que a aula vai rolar. Então garante sua Masterclass para você transformar a sua pesquisa, transformar a sua escrita na obra de HP Lovecraft, ok? Qualquer dúvida é só você colocar aí no comentário deste vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? Muito obrigado pela sua paciência ao longo desse vídeo. Espero que você aceite esse convite para embarcar, para vir comigo ao Topiciar Lovecraft e a gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.